Porque eu penso que se um menino com 17 anos, ele está saindo do 2º grau, ele já está sendo inclinado para as escrituras, ele é um vocacionado. Porque eu não imagino que é o diabo que está pondo ele, nem a carne. Porque o diabo não vai querer esse menino lendo para edificar a igreja. A carne também não quer isso, vai colocar ele para outras coisas. Então, eu penso que é o Espírito que está levando ele, o Espírito Santo que está conduzindo ele para esse desejo e para essa vocação. Eu penso que não tem uma base hoje, lá na adolescência, ou quando esse menino está tendo, vamos dizer, o poder de decisão, de escolha, de ver que a teologia é um caminho a se seguir para uma vocação. Sim. E aí nós temos uma crise de vocacionados mesmo. Porque quem normalmente chega é quem está vamos dizer, exerceu uma liderança, estava ali, alguém que estava muito próximo do pastor, que estava trabalhando e que muitas vezes não teve tempo de reflexão. E aí é colocado essa pessoa, e essa pessoa, eu li um livro que fala assim, pastor tem que ter 3 coisas. O primeiro é saber de mandamento. O que é saber de mandamento? É conhecer a doutrina, é compreender para não colocar essas ovelhas, entregar uma ração boa para que essas ovelhas tenham saúde espiritual, elas sejam alimentadas. Então a primeira coisa é essa. Para depois gostar de gente, para depois ser um gestor, para depois outras coisas. A primeira coisa é essa. Então, eu penso que a Assembleia de Deus eu também faço aquilo que eu falei para o pastor Enoque, que tem gente que vai para estudar teologia e essa pessoa claramente ela vai ser um mestre. Mas ela tem dificuldade de ser um pastor. Por muitas vezes na prática pastoral, alguns temas são para academia mesmo, existe uma diferença muito grande. Mas como é que esse resgate daquele desejo de fazer teologia? Eu acho que parte primeiro de entender de que quem faz teologia, esse menino deve ter alguém pastoral do lado dele. Sim, isso é importante. Eu penso assim. Entendi. E você? De ter um pastor que ele tá junto desse. Isso, como um tutor, inserindo, inclusive, aos poucos, ele em funções que são funções importantes, para que daqui a pouco ele exerça o ministério. Entendi. E você, John, o que você acha disso? Você acha que é o indivíduo que está se escolhendo um caminho, ou ele percebe no sistema, não estão deixando espaço para mim aqui, eu vou ter que ficar recluso aqui na academia mesmo, porque aqui eu não vou conseguir muita... Tem aquele livro do Rick Nanhas, que é um pastor peruano, né? Da Assembleia de Deus. E realmente eu acho que é uma coisa difícil na história do movimento mais amplo, do pentecostalismo, lidar com essa jornada para a teologia acadêmica e o retorno para a igreja local. Particularmente para mim foi uma jornada muito difícil também. Porque eu tinha 17 anos, eu comecei na faculdade de teologia com 17 anos. E praticamente muitos colegas já tinham outras formações, então a teologia era uma segunda via para eles. Para mim era a primeira via, foi uma escolha integral que eu fiz pela teologia. Na época foi muito difícil para mim fazer essa escolha. Inclusive quando as pessoas tinha aquela pergunta, né, sobre o que você está formando, o que você está estudando, aí eu falava que estava estudando teologia. Para eles isso não era um curso, né, não era. E qual que ia ser o meu lugar ali?
Não, eu não tô falando de hobby, não. Eu tô falando de trabalho. O que você tá pensando de formar? A pessoa falava assim, né? Não, não tô falando do seu hobby. Você fala de teologia, não tô falando do seu hobby, não. Eu tô falando o que você tá escolhendo de profissão pra mim. Isso é muito complexo isso, Rafael, né? Tinha pessoas que perguntavam realmente nesse sentido, o que você realmente vai estudar para ser, né? Então a teologia era a primeira via para mim. E aí eu tive um grande mentor, foi meu pai, o pastor Johnny Silva, o pastor não conhece ele. Sofreu junto porque teve vezes que ele não me entendia, né? Não entendia os dilemas pessoais que eu estava passando, né? Na minha adolescência para a juventude, eu passei por um dilema na crise de fé, porque eu flertei muito com o agnosticismo. Eu flertei bastante com a ideia do agnosticismo. Não me tornei agnóstico, não me tornei nada disso, mas eu passei por esse dilema. Talvez o São João da Cruz chamaria de a noite escura da alma, né, pastor? Exatamente. Todos nós passamos por uma noite escura, né? Exato. E eu passei por essa noite escura da alma, né? Até que eu tive realmente, então, um encontro com o evangelho, né? E para mim a teologia era a primeira via. Eu senti então dificuldade em toda essa jornada. O pastor Marcos Sérgio falando de um mentor, né, pastor Marcos Sérgio? Isso é a coisa mais importante para um seminarista, um estudante de teologia. É a mentoria piedosa. E é abrir os olhos dele, eu penso, né, para a beleza dos relacionamentos humanos. O pastor Marcos Sérgio é muito característico, ele sempre tem esse negócio de gente de Deus, né? E ele fala muito, eu observo muito, o pastor Marcos Sérgio, né? Fala sobre amar pessoas, se relacionar com pessoas, gostar de gente. Isso é algo que precisa florescer no coração do seminarista, eu penso.